falta de oportunidade, né? Senhores, me entendem. Amém, glória a Deus. Amém. Quem não me conhece, sou diaconisa Mônica, sou diaconisa da sede, né, da nossa sede, sou diaconisa aqui também, amém? Porque servimos ao Senhor, né? Independente da igreja, somos servos do Deus Altíssimo e aqui estou para trazer a palavra dessa noite e quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Confesso que todas as vezes que a gente sobe no altar, essa responsabilidade de trazer a palavra sempre dá friozinho na barriga, na espinha. Jesus amado, será que eu vou conseguir? Mas é Ele que faz, amém? Amém. Glória a Deus. E eu senti muita presença do Senhor aqui. Todas as vezes eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Sei que Ele é real. A gente pode não ver, mas Ele é real. Esse é meu querido filho, Natan. E ele está tocando um fundinho aí, que no final a gente vai tentar cantar, né, filhinho? Vamos tentar. Que a gente... Somos uma bênção, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Isaías, essa foi o versículo que o Senhor me trouxe. E através desse versículo veio vários outros versículos e veio a história de dois reis. Mas tudo começou em Isaías 55. Glórias a Deus. Isaías 55, 6. Amém? Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Amém. Nós vamos ler outros versículos, eu creio, né? Porque não é que muda as coisas aqui. Mas esse foi o versículo que o Senhor colocou no meu coração. E através desse versículo eu fiquei, mas Senhor, o que tem aí? E é muito simples. O Senhor nos chama, nos convida, na verdade, a buscar Ele. A buscar enquanto nós temos a oportunidade, enquanto temos fôlego de vida, enquanto estamos com uma casa aberta, com portas abertas, e Ele nos chama para que nós venhamos invocar o nome. Quando nós estamos distantes do Senhor, quando nós nos preocupamos com tantas outras coisas, o irmão leu aqui na hora da oferta, buscar o reino, né? Primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. E muitas das vezes a gente deixa a primeira parte, coloca a segunda parte em primeiro lugar e coloca a primeira parte em segundo lugar, porque a gente fica preocupado com muitas coisas. E a gente às vezes vai sendo levado pelas situações, a gente vai sendo levado pelo mundo. O mundo, eu digo, as situações que nós temos que viver, porque vivemos no mundo. Amém? Nós não voamos, né? Vivemos no mundo. Aleluia. E nós acabamos deixando de buscar tanto ao Senhor. E eu não digo somente aqui, nos domingos, nas terças. Não é só nesse momento que o Senhor quer que venhamos buscar a Ele, mas Ele quer que nós venhamos buscar a Ele todos os dias, incessantemente, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, porque nós buscamos tantas outras coisas, com tanto empenho, com tanta vontade, a gente se empenha em tantas outras coisas, e quando chega na hora de buscar a presença, quando chega na hora de buscar a face do Senhor, nós já estamos fadigados. Estamos cansados porque já buscamos tanto, já fizemos tanto. E aí a gente coloca buscar ao Senhor em segundo lugar. E estamos errados.
Porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo. Quando a gente acha que tem tudo, a gente não tem o Senhor. Porque quando o Senhor mesmo diz que nada, absolutamente nada, podeis fazer sem mim. Assim ele diz. Ele falou que a gente não podia. Então, para que nós venhamos conseguir conquistar, buscar aquilo que desejamos, nós precisamos ter o quê? O Senhor. Precisamos ter a presença do Senhor. E esse versículo, buscar, ele me trouxe na memória a história do rei Saul e de Davi. A gente ouve muito falar da história de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei, né, maravilhoso, lá na terra, lá em Israel. Eu ouvi um pastor, eu nunca fui. Um dia, quem sabe, o Senhor me dá essa oportunidade, né, de ir para a Terra Santa. Mas diz que lá, os lugares, hospital, tudo que é de bom que tem lá, tem o nome Davi. Porque um rei que fez a diferença. E ele não fez a diferença somente lá. Ele fez a diferença, né, mundialmente. Porque estamos aqui tão distantes que estamos falando de quem? Do rei Davi. Oh, aleluia. E nós nos espelhamos, muitas das vezes, na história, daquilo que ele viveu, né, no gigante, no urso, né? A gente, poxa, se ele passou, se ele venceu, eu também vou vencer. Não é isso que a gente aprende quando o pastor vem, quando o pastor prega, quando o ministro vem aqui e fala, ele nos enche de fé, porque a nossa fé vem através do nosso ouvir, né? E aí a gente ouve e fala assim, poxa, mas se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se Davi conseguiu isso, eu também vou conseguir. Só que tem uma outra história de um rei que tinha tudo para ser tão bom quanto Davi, que foi escolhido por Deus. O tempo, que eram os juízes, né, que liderava, que governava, não tinha o rei, só que o povo queria o rei, né, porque o povo era uma bênção, né? O povo sempre quer aquilo que não tem. E aí tem a história, né? A voz do povo é a voz de Deus. É nada, irmãos. Que olha, a gente, vou falar, a gente não sabe de absolutamente nada. Nada. E aí a gente vai saindo falando, mas não esperamos Deus falar. Nós ouvimos a voz do Senhor, né? E aí a gente vai atropelando as coisas. E o povo, naquele tempo, eles queriam um rei. E aí Deus ouviu o clamor do seu povo, como um pai. Eu vou dar um rei para vocês. É um rei que vocês querem? Então darei um rei para vocês. E ele escolheu esse rei. Foi o Senhor que escolheu o rei. O Senhor falou para o profeta Samuel, Samuel, vai chegar aí, porque o que acontece, né? O rei Saul era jovem, aí o pai dele era muito rico, tinha lá os seus bichinhos lá, cuidado, agora até esqueci o nome dos bichos. Tinha lá as cabeças lá de o Espírito Santo. Gente, os bichinhos, vocês sabem, né? E aí um desses bichinhos aí sumiu, fugiu. E aí o que aconteceu? O rei, que ainda não era rei, junto com dos servos do pai, foi atrás desse bicho que tinha sumido. E aí ele foi indo. Vamos ler, né? Que eu acho que é mais fácil, de repente. Porque eu ficar falando aqui, a gente vai falando um monte de coisa, assim, eu acho. É 1 Samuel, vamos ver aqui. 1 Samuel 9. Não vai falar, você sabe que bicho é que sumiu. Aleluia. 1 Samuel 9. Aí o primeiro diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afis, filho de um homem de Benjamim, varão alentado de força. Este tinha um filho,
cujo nome era Saul, jovem e tão belo entre os filhos de Israel. Não havia outro homem mais belo do que ele, desde os outros para cima. Não, desde os ombros para cima, sobressaíram a todo o povo. O que ele perdeu foi as jumentas. Olha, achei. Olha aí o bichinho que estava perdido. A jumenta sumiu. Então esse era Saul, um homem que era muito bonito, era alto, tinha todas as qualidades que você olha para uma pessoa e fala assim, poxa, que pessoa bonita. Tinha força, tinha postura, vamos colocar no jejum, tinha uma boa família, tinha uma boa educação. Ele era, aos olhos humanos, um homem perfeito. E aí o Senhor escolheu esse homem para ser um rei. E aí o que acontece? Ele foi lá buscar essas jumentas e eles procuraram, mas não encontraram essa jumenta. Só que enquanto eles procuravam as jumentas, o Senhor estava falando lá para o profeta Samuel. Olha, Samuel, vai vir chegar aqui 2 rapazes, né? Um vai ser o rei de Israel. Meu Deus. E aí esse rapaz que estava com o rei, que ainda não era rei, falou assim, olha, tem um homem aqui que antigamente eles chamavam de videntes, né? Os profetas. Uma versão diferenciada, que para nós agora o vidente é de um jeito, né? Mas para eles é uma outra conotação, né? E aí ele falou assim, vamos atrás dele, porque todos quando vão procurar ele sempre tem uma resposta. Ele sempre ajuda. Então vamos lá. E eles foram. E Samuel já sabia que ele ia chegar lá. E aí o que o Senhor fez? Falou assim para Samuel, Samuel, vai lá, pega um frasco, um vaso. Em algumas versões está falando frasco, em outras versões fala vaso. Dá no mesmo. Pega este vaso, pega o óleo e unja Saul, porque ele será o rei de Israel. E assim foi feito. Esse homem foi rei. Um homem perfeito. Amém? Amém. Um homem escolhido por Deus. Sim. Só que ele se perdeu. Se perdeu porque não buscou. Porque deixou de se aproximar mais de Deus. E aí, conforme ele fazia as coisas que desagradavam ao coração do Senhor, e foram oportunidades que o Senhor deu. O Senhor não fala e já automaticamente arranca. Não, ele dá oportunidades. Assim como ele deu para Saul, ele também nos dá. Para todos nós, ele nos dá a oportunidade para que nós venhamos mudar, ser diferente. Somos escolhidos, separados. Só que muitas das vezes a gente não consegue entender que estar aqui já é ser ungido, já é ser separado. Porque quantos outros poderiam estar aqui, mas não estão. Nós somos os primeiros, abrindo o caminho para que venham os outros. Então somos escolhidos, somos separados. E nós somos diferentes. E temos que mostrar que somos diferentes. Temos que mostrar que fazemos a diferença. Que esse chamado do Senhor não pode ser só por si. Não pode ser só porque eu vou para o culto hoje. Não vai ser só porque eu vou cantar. Porque eu vou só ministrar. Porque eu só vou ajudar. Não. Você foi escolhido. Separado. E nenhum de nós aqui é diferente. Não é porque um está aqui ministrando e o outro está sentado. Não é porque um está na mesa e o outro está na porta. Isso não faz diferença. Estamos aqui porque fomos escolhidos, separados para o Senhor. E tudo aquilo que venhamos fazer tem que ser para a glória do Senhor. A gente não pode usar nada para a nossa glória. Eles não podem usar a habilidade para a glória deles.
O pastor, presbítero, hashtag, não pode usar para a glória dele. Eu não posso usar o momento que eu estou aqui para a minha glória. Ninguém pode usar aquilo que o Senhor entrega, aquilo que o Senhor nos dá para a sua própria glória. Tem que ser para a glória dele. E muitos se perdem. Muitos se perdem. Porque vem os elogios. Vem, nossa, mas você canta maravilhosamente bem. É, Mayara? Maravilhosa. Essa menina é maravilhosa. E aí vem os elogios. Ser humano, queridos, nenhum de nós, nenhum pode acreditar. Está fora disso. Isso já é da natureza humana. A gente tem ego. E aí, conforme esses elogios, sabe, vai vindo e a gente não sabe administrar, aí vai crescendo. Nossa, Saul é um rei maravilhoso, mas eu sou, vamos colocar nos dias de hoje a fala, mas eu sou o cara, eu sou o mais lindo, eu sou o melhor, Deus me escolheu, olha, eu sou o primeiro, que privilégio ser o primeiro rei. E isso foi crescendo, e ele só foi se desviando do caminho que não era para ele andar. Não era o caminho que Deus falou para ele andar. Não era o caminho que era para ser. Eu separei aqui no versículo e eu quero falar para vocês em 1 Samuel 15:1. Então diz assim: Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Mas ele não ouviu. Mas ele deixou de ouvir a palavra do Senhor para ouvir a voz dos outros, daqueles que queriam elogiar, daqueles que queriam status. Imagine ser rei. Ó, subiu, né? O menino foi bem alto e se desviou. E o Senhor rejeitou Saul. Mas o Senhor não rejeitou a pessoa. O Senhor rejeitou aquilo que ele agia, da forma que ele estava fazendo. E aí o profeta Samuel ficou triste porque ele falava: não, Senhor, não. Sabe aquele sentimento que a gente tem de, às vezes, de uma amizade maior, de um carinho maior por determinadas pessoas? E eu vou abrir um parênteses aqui. A gente não pode usar a nossa amizade que a gente tem com pessoas para protegê-las, para afagá-las e deixar elas fazerem aquilo que elas estão fazendo de errado. Olha aí. Às vezes é difícil como amigo, às vezes como pais, como filhos, maridos, esposas, né? É difícil às vezes a gente falar, olha, isso aqui não, isso aqui está errado. A palavra do Senhor está dizendo que você está indo para um caminho errado. Só que muitas das vezes a gente deixa. Poxa, mas é o meu filhinho. Poxa, mas é o meu marido. Poxa, mas é minha amiga. E Saul e o profeta estavam deixando isso, pedindo para o Senhor, mas o Senhor falou assim: não, eu já rejeitei. Para! Não! Meu Deus! Ele não é mais rei. Ele estava como rei, mas para o Senhor ele já não era mais rei. O Senhor já não estava mais com ele. Mas não foi porque o Senhor escolheu, não foi porque o Senhor deixou, foi porque ele quis, porque ele não buscou, porque ele deixou as outras coisas tomarem um lugar que era somente do Senhor. E a gente começa assim, a gente começa bem, mas a gente acaba se perdendo. A gente vai andando por lugares que não é pra gente. A gente vai fazendo coisas que não é pra gente fazer.
Ah, irmã, mas não é pecado. Tá, mas não é pecado, mas o Senhor mandou fazer. Não é pecado, mas você está andando com pessoas que o Senhor não quer. Não é essa amizade que o Senhor quer que você tenha. Porque a amizade, ela tem que nos levar a Cristo. A amizade que nos separa, que nos afasta do Senhor, não é para nós. Nós temos que levar o Senhor para as pessoas. E não as outras pessoas nos separar. E muitos de nós fazemos ao contrário. Deixamos ser levados por tudo isso. Aleluia. E entramos no caminho desse rio. E o Senhor falou: Samuel, não quero mais, eu falando, né? Não é mais, chega. Saul não é mais rei. Você vai agora ungir outro. Vai lá na casa de Jessé. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Foi para a casa de Jessé. Tinha lá os filhos. Todo mundo conhece essa história, né? E aí, o que acontece? Ele chegou lá, olhou o primeiro filho, forte, lindo, igual quem? Falou assim: é esse aqui. Senhor não erra. Mas ele errou porque não era ele. O Senhor não escolheu nenhum daqueles que aparentemente mostravam ser fortes, ágeis, guerreiros lá do exército. Não. O Senhor escolheu um que estava lá fora, que era pequenininho, que não tinha valor. E aí, o pai mandou chamar Davi. Portanto, todo mundo conhece a história, né? E aí o Senhor falou o quê? Para Samuel: pega o chifre. Olha que diferença. Vocês conseguiram ver uma diferença aí? Confesso para vocês que já tinha lido várias vezes, mas nunca tinha prestado atenção nisso. Saul foi o jarro. Davi foi o chifre. Por quê? Porque o chifre é forte. Oh Deus, olha aí. Se você pega o chifre de um animal, você bate, você não consegue quebrar. Um vaso, se você pegar, bater um pouquinho, ele tira esse pedaço. Meu Deus. Os animais que têm chifre, eles vão o quê? De encontro ao outro chifre. Eles brigam, né? Os animais aí que tem uns galhos assim enormes, né? Uns redondinhos assim também. E aí eles vão com o chifre, porque a força está ali. Oh, aleluia. Então a unção de Deus foi igual, não foi diferente. Só que o Senhor intensificou. Está aqui escrito. Vamos lá. Eu marquei aqui. Glória a Deus. O frasco, o vaso, pode se referir a um recipiente feito de diversos materiais, como cerâmica, metais, vidros ou alabastro. Alabastro, a gente tem um louvor aí que a gente canta bastante, né? É uma pedra, né? Que ela é maleável, dá para se fazer várias coisas com ele. Eu também quero entrar dentro dessa situação aqui também. E aí o chifre, ele simboliza a força, o poder e a autoridade. Porque quando um animal quebra o chifre em uma disputa, quem permaneceu com o chifre é o vitorioso. E o que perdeu é o que, infelizmente, perdeu o pecado, né? Então, o Senhor, a unção do Senhor não foi diferente para um ou para outro. Mas Ele intensificou. Ele falou assim: olha, Davi, você vai ser diferente. A unção que eu estou derramando
derramando sobre a sua vida é a unção de vitória, de força, de liderança. E quem foi Davi? Não foi isso que aconteceu? Saul também poderia ter vivido isso? Sim. O Senhor poderia ter entregado para ele. O Senhor poderia ter dado muito mais. Mas ele fez uma escolha. E a nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos. Eu escolho estar aqui. Você escolheu estar aqui. Eu escolho o Senhor. Tem um louvor para dizer: eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Todo dia. Eu tenho que escolher Deus. Eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que estar na presença de Deus. Buscar-me enquanto me pode achar. Porque vai ter dias, irmãos, que vai ser maus. Vai ter dias que vai ser difíceis. Vai ter dias que a gente não vai se aguentar. E se a gente não tiver a presença do Senhor, se a gente não tiver essa intimidade com o Senhor, se a gente não tiver essa, como que eu posso falar, meu Deus? Se a gente não tiver essa proximidade com Ele, a gente não consegue. A gente não consegue. Não tem bom, assim como diz o pastor, e a palavra também diz. Jesus disse: bom a Deus. Pastor aí sempre usa isso. E não existe bom. Não existe a pessoa boa. O pastor é bom. A irmã é boa porque é irmã. Não existe. Vai ter dias que vai ser ruins. Eu sempre digo: tem dias que não são dias, são noites. Mas eles se tornam melhores quando nós temos o Senhor. Glória a Deus. Quando nós temos presença. O rei Davi fez a diferença. Esse homem foi diferente. Mas ele também passou pelo seu estreito. Ele também deixou os seus olhos entrar em lugares que não era para ele. Ele deixou o seu coração ir para lugares que não era para ir. E ele errou, ele pecou. Mas a diferença entre Saul e Davi é porque um se arrependeu. Um viu que errou. Não, eu errei. Senhor, eu errei. Mas não tires de mim o teu espírito. Ele tinha a noção de que tudo que ele tinha, de tudo aquilo que ele vivia, de tudo aquilo que estava à volta dele, não vinha dele. Não era dele, não era porque ele era bom, não é porque ele era perfeito, não. É porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele tinha esse entendimento. Ele errou, sim. Se desviou, sim. Mas ele entendeu que o Espírito de Deus, se ele perdesse o Espírito, ele tinha perdido tudo. Diferente de Saul, que achava que tudo dele era a coroa, era o palácio, eram os servos, era o dinheiro, era o ouro, era a prata, eram as mulheres, era a bebida, era a melhor comida. Mas Davi entendeu que não, que o melhor que ele tinha era a presença do Senhor. E nós precisamos entender que o que nós temos de bom é a presença do Senhor. Eu só estou aqui porque existe em mim a presença do Senhor. Você só está aqui porque tem a presença do Senhor. A gente não pode se desviar, a gente não pode deixar de buscar a presença do Senhor. Buscar incessantemente. Aleluia. Não deixe nada, nem ninguém tomar o lugar que é o Senhor. Está tão difícil, mas eu preciso. Não. O que eu preciso é de Deus.
E o que você precisa é de Deus. Eu preciso da presença. Eu preciso da presença. Eu preciso viver a presença. Eu preciso acordar com a presença, dormir com a presença. Eu preciso de andar na rua com a presença. Eu preciso de trabalhar com a presença. Eu preciso estar na igreja com a presença. Eu preciso de falar com as pessoas com a presença. Eu preciso da presença o tempo inteiro. É a presença que me faz ser diferente. Ah, irmã, mas você assim, não sou eu, é o Espírito Santo. Ah, o pastor, nosso Senhor é uma bênção, mas não é ele, é o Espírito Santo que habita sobre a vida dele. Porque quem era nós sem a presença? Eu posso dizer que quem era eu? Quem era? Quem era você? Antes do Senhor te chamar, antes dele falar, vem, eu te escolho, você é minha, você é meu. Eu te separei para mim. Eu separei para você me adorar. Eu separei você para estar na minha presença. E às vezes deixamos tantas outras coisas tomar conta daquilo que é dele. Aleluia. A minha voz é dele, o meu andar é dele, o meu falar é dele, a minha visão é dele, o meu ouvido é dele, a minha casa é dele, os meus filhos é dele, o meu casamento é dele, o meu trabalho é dele, o meu ministério é dele, tudo é dele, tudo é para ele. E nós precisamos entender isso. Irmão, mas por que está falando isso? Mas eu estou também. Se o Senhor trouxe essa palavra para nós, ou é porque estamos precisando agora, ou porque vamos precisar lá na frente. E nós precisamos vigiar. Cuidado. Cuidado com a sua postura. Cuidado com a sua fala. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com o tempo que a gente acaba perdendo. E aquele tempo tão precioso que a gente fala que nem tem tempo, né? Ah, não tem tempo. A gente tem tempo, né, gente? A gente tem um tempinho, a gente faz uma enrolação ali. E esse tempo, às vezes a gente não entrega para o Senhor. A gente deixa. Depois a gente se fala disso. No domingo a gente conversa. Agora não tem tempo. Mas o Senhor não quer só esse tempo. O Senhor quer muito mais de nós. Ele quer muito mais de mim e de você. Nós precisamos de buscar a presença do Senhor. Queridos, não é errado nós irmos para a igreja buscar algo material, saúde. Não é errado. Mas a gente não pode viver só atrás disso. A gente não pode passar. Tem pessoas que, eu não vou aqui, mas existem pessoas lá na igreja, lá bem longe, então tão distante. Existem pessoas que saem de uma igreja e vai para outra. Aí sai dessa aqui e vai para outra. Porque aqui o pastor não tá sendo bênção, porque não está tendo a profecia, porque não está tendo a revelação, porque. Oh, meu Deus, o que mais nós queremos? O Senhor morreu por nós. Vivemos debaixo da graça, temos a oportunidade todo santo dia de melhorar, de ser melhor. Todo santo dia o Senhor nos dá essa oportunidade. Se eu acordei com fôlego de vida, então eu tenho a oportunidade de ser melhor do que eu fui ontem. E cada um de nós que estamos aqui temos a oportunidade de ser melhor. Então eu tenho que ser melhor. Será que é à toa que estamos aqui? Estamos aqui só por estar? Estamos aqui só porque a igreja está bonita, então vou colocar lá o povo lá, para o pastor pastorear, para ele ocupar a mente, porque estava sem fazer muita coisa na vida. Então vou colocar um povo lá, esse povo vai lá, fica lá, fala umas 2 horas, depois vai para casa e segue a vida. Não foi para isso. Tem muito mais.
Senhor derramou sobre a vida de Davi, não foi só para ele. Está sobre a mim e sobre a sua vida. A unção de Davi não ficou só ali. Não foi só para Davi. Não foi só para a família de Davi. Não foi só para os amigos de Davi. Foi para uma nação. O seu chamado não é só para você. Não é só para ficar guardado. As suas habilidades, eu acho que eu já falei isso aqui, não são para você. É para o Senhor usar, é para a glória dele, é para o louvor dele. E aí a gente fica, mas fulano é melhor, fulano canta melhor, fulano prega melhor, fulano ora melhor, fulano limpa melhor, fulano faz melhor. Deus, e você? Não vai chegar no melhor porque não faz. Mas não porque o Senhor não quer, por uma escolha nossa. Nós escolhemos não fazer. Eu me lembro que a primeira vez que eu ministrei foi na igreja de São Paulo. Me deram, a primeira oportunidade. Eu achava que era tudo combinadinho, sabe? Sabe o que é combinadinho? Você chega lá, todo mundo senta. Aí o pastor fala assim: fulano, você tem oportunidade, vou te chamar, você vai. Aí a pessoa já sabia que eu ia falar, porque chegava lá, todo mundo falava tudo bem. Mas, gente, é impossível. Não pode. Ninguém pode subir lá e falar assim com tanta naturalidade, não pode. Eu achava que era tudo na combinação. Então eu chegava lá, fui acho que uns 4 cultos, sentei lá, bonitinho, lembro que estava assim, tipo na segunda fileira, assim, igual a Maiara, estava meu marido, minha mãe e o Natan, eu acho. Tá? Natan era pequenininho. Aí estávamos assim, uma fileira toda a família. Aí, de repente, do nada de Deus, o pastor perguntou assim: uma oportunidade para a Mônica. Eu falei: oi? Olhei assim, mas deve ter outra, né? Meu Deus, eu? Como assim? Mas é minha oportunidade, pessoal? Como assim? E eu subi no altar, tremendo e caindo quase. Essas escadas que a gente sobe, aqui é só esse degrau, né? Lá acho que tinha mais 2. Aí a gente nem enxerga o degrau. Sai tão picando assim, misericórdia. Agora que eu falo, não é a gente que fala em Deus, né? Aí eu cheguei, o que acontece? Subi. Meu Deus, estou com a Bíblia na mão, vou mostrar pra vocês, tá? Sentadinha, o pastor chamou, vou subir, né? Aí ele me entregou o microfone. Me aproximei do culto. O que acontece? Eu derrubei a Bíblia, derrubei o microfone, aí eu caí embaixo e aí fiquei lá. Meu Deus do céu, Jesus, por que comigo, Senhor? E aí de repente eu pego o microfone e fui subindo assim, ó. Salve, amada igreja, que eu posso, Senhor. Não me pergunte o que eu falei, porque eu não lembro absolutamente nada. Mas me lembro de que quando eu acabou o culto, lá no fundo, tinha uma irmãzinha que até faleceu, acho que há uns 2 anos atrás, a irmã Elza, pegou e falou assim: irmã Mônica, aquilo que você falou era tudo que eu precisava de ouvir. Fui eu? Foi o próprio Deus. Então a gente não pode deixar limitar Deus a nos usar. Aleluia. Tem pessoas melhores? Tem. Mas Deus escolheu quem? Você. Oh, Deus. Então entrega o seu melhor para Deus. Aleluia. Porque Ele vai te dar vitória. Porque você vai ser honrado. Glória a Deus. Aleluia. Entrega. O que eu preciso fazer? Buscar. Glória a Deus. Somente buscar. Eu estou parado. Eu estou meio... Sim. Oh, Deus. O que a gente precisa fazer? Senhor, perdoa. E daqui para frente eu quero ser diferente. Aleluia. Senhor, eu quero buscar a tua presença. Até quando eu não quiser, eu quero buscar a tua presença. Aleluia. Senhor, quando
já estiver com sono. É porque eu ia falar isso, aí você não assistiu. Porque tem momentos que a gente está com sono. Sim ou não? Sim. Aí a gente está lá, cansado. Ai, Jesus. Senhor Deus, abençoa. Aí tem uma oração que é Jesus abençoa Deus. Eu conheço uma pessoa está com sono. Não vou lembrar não, que essas orações é muito doidas, que se me lembra. Aí a gente está assim, ai, deixa eu falar depois. Depois eu busco a presença. Depois eu falo com Deus. Deixa eu falar uma coisa. A sabotagem aí, ó. Não foi você? Não foi a Carolina, né? É brincadeira. Acho que era dele, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, querida. É brincadeira, tá? O que eu estava falando mesmo? Nós, quando vamos buscar a presença, a gente sente um cansaço. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sente um cansaço. A gente pode nem estar com sono, mas o sono vem. Da onde que está? Mas quando a gente está passando momentos de tribulação, de dificuldade, é a primeira coisa. Demorar. Se lá fica chorando 1 a 2 horas. Mas esse mesmo tempo a gente não perde buscando a presença dele. Porque se nós estivermos fortalecidos, quando a dificuldade vir, a gente não vai ficar tão mal. Não é o preventivo? Não é assim? Então vou cuidar agora enquanto eu estou mais novo, né? Para quando vou colocar assim algo que todo mundo vive. Vou pagar com a minha previdência enquanto estou novo, para quando eu estiver mais velho, eu desfrutar da minha aposentadoria. Certo? É isso. Então eu vou colocar, vou depositando, e vou depositando, e vou buscando, porque o depósito é buscar. Porque quando vir o dia mau, esse dia mau não vai me bater. Não vai. Por que não vai me bater? Porque eu estou revestido da presença. Porque aquele que está e tem a certeza do Deus que serve, não vai se abater com qualquer coisa ou com nada. Porque sabe que o Senhor é que cuida de tudo. O Senhor está guardando. Aleluia. Porque o Senhor, Ele está guardando a nossa vida. Eu brinco assim porque lá na sede, quando fazem isso, estamos sabotando. Ele está me cortando só para parar de falar. Eu estou brincando com ele. E aí, gente, a gente fica nessa situação. E aí a gente tem mais tempo para pedir e menos tempo para buscar. Por que a gente não inverte? Por que a gente não muda o nosso pensamento? Por que a gente vai estar tudo muito bem? Porque a gente precisa de ficar tudo bem. Tem um louvor que eu louvava bastante lá no Sampaio, que é até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Como é que eu vou tocar o céu? Eu vou tocar o céu quando eu estiver lá. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar o Senhor até a vida dele. Porque aí sim, quando eu estiver lá, com os meus pés andando na rua de ouro, oh meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena eu estar na presença do Senhor. Valeu a pena os meus pés estarem firmados em Cristo. Glória a Deus. Então, o que nós vamos entender? Eu não sei se você saiu da sua casa com qual pensamento. O que você queria ouvir?
Enquanto nós estamos aqui, os anjos estão lá, santo. Para que Ele quer pessoas imperfeitas? Para que Ele quer pessoas que têm medo? Para quê? Se Ele tem anjos perfeitos do lado dele, adorando, mas Ele quer ouvir a nossa voz, porque Ele nos ama. E quando a gente ama alguém, a gente quer estar próximo dessa pessoa. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 29, versículo 29. Capítulo 29, versículo 13. Diz assim: se me buscar de todo o seu coração, não vai encontrar Ele? Vai me achar. Me acharei. Ele diz: se você me buscar de todo Aleluia. coração, amados. Olha aqui, ó, o nosso coração onde está. As nossas emoções vêm daqui. Então, se eu ficar pensando nos meus problemas, na conta de amanhã, que eu tenho que levar o filho para a escola, que eu tenho que pagar o dentista, que eu tenho que fazer a compra, que eu preciso pagar a fatura do cartão, que eu não consigo buscar. Por quê? Porque eu preciso me esvaziar para que o Senhor me enche. Aleluia. Quem quer ser cheio da presença do Oh, Senhor? Então vamos nos esvaziar. Vamos deixar os nossos pensamentos. Vamos deixar todas as nossas dificuldades para lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Imagine aí os seus problemas. Fecha o olho aí. Todo mundo, com o olho fechado. Aleluia. Imagine todos os problemas, situações que você precisa resolver. Todos. Vai juntando aí, ó, um em cima do outro. Pensou? Amém? Amém. Agora você vai pegar. Pode abrir os olhos. Vai pegar. Vou colocar o microfone aqui. Todos os meus pensamentos. Tudo aquilo que eu tenho que resolver. Coloca aqui, ó, sua mão. Pegou eles? Tem bastante, né? O meu tá lá embaixo. Então assim já, ô Jesus. Pegou? Agora faz, sabe um papel? Você amassa. Aí faz o que com o papel que a gente não quer mais? Fala fora. E quando a gente joga fora, Glória a Deus. quando a gente joga fora, a gente joga na lixeira de Deus. Quando a gente joga fora, não faz mais parte. Mas não é que a gente não vai resolver. Não é porque não vai acontecer, eu estou sendo negligente nos meus problemas. Não é isso. É que a gente está deixando para que o Senhor faça. Aleluia. Senhor, não está mais na minha mão, está na sua. Aleluia. O que eu quero é a tua presença. Porque quando eu estou com o Senhor, eu sei que eu tenho. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos falando lá de jogar no lixo. Então a gente joga na lixeira do Senhor. Amém? Feche seus olhos aí, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus, tantas situações que os teus filhos têm passado, situação financeira, problemas familiares, de saúde, eu não sei aquilo que eles têm vivido, mas o Senhor conhece. E eles acabaram de pegar todos esses problemas, todas essas situações, ó Pai, que eles precisam de resolver. Eles entregaram para o Senhor, porque nada nós conseguimos fazer, nada nós podemos fazer. Mas, Senhor Jesus, nós temos a certeza do Deus que nós cremos. Nós temos a certeza, Senhor Jesus, no Deus aonde nós firmamos os nossos pés. E nós temos a certeza, Deus, de que o Senhor vai cuidar. E nessa noite, Pai, nós queremos a tua presença. Nós queremos, Senhor Jesus, o teu Espírito. Nós queremos que a tua Shekinah desça. Nós queremos, Senhor Jesus, sermos, Senhor Jesus, levados, ó Pai,
E nós queremos ser cheios, ser cheios, ser cheios, ser cheios da tua presença. O Senhor tem sentido saudade, Senhor, de muita adoração. O Senhor tem sentido saudade de vozes. O Senhor diz: eu tenho saudade de você. Por que você não me adora mais? Por que você não me busca mais? Por que você não me chama mais? E nós estamos aqui, Senhor, para pedir perdão. Nos perdoa, Senhor, por sermos tão bobos, Pai, de achar que nós conseguimos alguma coisa. Mas nós não conseguimos nada. Nós queremos, Senhor Jesus, vivermos debaixo das tuas asas. Nós queremos, Senhor Jesus, viver na tua presença. Vivermos, Senhor Jesus, debaixo da tua graça. Estar na tua casa, Senhor, buscando, Senhor, incessantemente. Estarmos, Senhor Jesus, em todos os lugares, buscando a tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, derrama, Senhor Jesus, o teu Espírito nessa noite, Pai. Senhor Jesus, a tua presença é real aqui. Nós podemos sentir a tua presença, Pai, mas eu te peço só mais um pouquinho, Pai. É só mais um pouquinho mais, Senhor. Eu te peço mais da tua unção, do teu poder, da tua graça, Senhor. Eu peço renovo na tua graça e me cantarás. Senhor Jesus, nós louvamos. Eu quero renovo, renovo, renovo na graça e me cantarás. Oh, Espírito Santo de Deus, então desce com o teu renovo. Desce, Senhor Jesus, com o teu fogo. Porque nós falamos ao Deus que responde com fogo. E cantarás. E cantarás. Aleluia, como é que eu posso chegar a buscar o Senhor? Olha a sua boca e diga santo, diga santo, diga santo, 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 santo. Cheia, cantarás. Eu não sei como eu posso buscar o Senhor. Eu não sei como chamar a atenção do mestre. Mas aquela mulher entregou tudo que ela tinha. Ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso aos pés do Senhor. E ela, tudo que ela tinha, ela entregou. O que é que você tem hoje para entregar para o Senhor? Então quebra o seu vaso. Quebra o vaso de alabastro hoje, aos pés do Senhor, e entrega para Ele. Entrega para Ele, porque quando o vaso é quebrado, o perfume sobe. Sobe direto nas narinas do Senhor. E Ele se agrada. Oh, aleluia, poderoso Deus. Aleluia, grandioso Deus. Aleluia, santo, santo. Glória a Deus. Aleluia. Derrama a tua Shekinah sobre